É assim, é por aí. Então, sejam todos muito bem-vindas. A sala fica aberta, então vocês vão ver que vai ter gente entrando, gente saindo, tá tudo certo, todo mundo muito bem-vindo. E aproveita aquilo que dá conta, aquilo que pode, tá? Tem aqui do ladinho as mensagens. Seja bem-vinda, Camila. Então, tem aqui do ladinho as mensagens. Vocês podem me mandar mensagens falando comigo, tirando dúvidas, fazendo perguntas. Essa é a nossa forma de interagir, tá? Depois eu deixo a gente abrir ali câmera e microfone, enfim, para a gente poder ir construindo juntos. Mas podem interagindo comigo aqui nas mensagens na lateral que vocês vão me acompanhando. Ótimo. Gente, deixa eu me dei conta depois quase 10 aulas, né? Entre a prosperidade feminina e aula secreta e tudo mais. Bem-vinda, Thaís, sua linda. Ela não se aguenta só me ver no período da tarde. Ela tem que estar aqui também de meio-dia. Então, vamos lá, brincadeiras à parte. Thaís é minha assistente, gente. Então, depois de quase 10 aulas aí, né? Entre prosperidade feminina e aula secreta, eu me dei conta que eu abro, começo a falar, né? Recebo vocês e eu não me apresento. Então, maravilhoso, porque tem mulheres que não me conhecem, tem mulheres que vão ver a gravação lá no YouTube e vão dizer assim: quem é essa criatura na fila do pão que engata a marcha e vai e não, né? Não respira, não se apresenta. Então, vamos começar pelo começo, tá? Vamos lá. O começo é, deusas, sejam bem-vindas, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre 5 passos para você acessar a prosperidade e sair do caos, tá? Porque prosperidade e caos, eles não cabem no mesmo lugar, amores. É tipo assim, água e óleo, né? Não dá, não se encaixa, não se mistura. Então, a gente precisa sair do caos para acessar a nossa prosperidade. Quem sou eu na fila do pão para falar isso? Eu sou a Thailisa Cunha, né? Sou a Thay Cunha. E eu sou mulher, esposa, mãe, empresária, terapeuta, dona de casa, filha, amiga, todos esses papéis, tá? Todos esses papéis. Além disso, eu tenho um caminho trilhado já, né? De uma maneira particular minha, em buscar a minha melhor versão, em viver a vida incrível da qual eu pertenço. E aliado à minha história de vida, né? De alguém que vive uma realidade hoje que foi sonhada, desejada lá, quando era pequenininha, criança. Também sou psicóloga, sou mentora de mulheres, sou terapeuta de casais. Então, eu tenho aí uma estrutura, uma busca também técnica profissional para ajudar essas mulheres. O que eu costumo dizer, né? Qual é um dos meus principais valores? Eu só levo você até onde eu fui, tá? Então, eu só dou conta de ser o mais fidedigna possível as mudanças que você procura, como mudar isso, porque de alguma maneira eu já trilhei esse caminho, tá? Então não é só um conhecimento técnico, não é só, eu sei porque eu fui lá, né? Eu estudei, eu li aquele livro e tudo mais. Então é sempre a gente buscar o conhecimento lá na parte técnica, prática e viver isso na prática, né? Então, a teoria e a prática a gente sabe que é bem diferente, né, amadas? Bem diferente. Então, para isso, a gente vai começar falando sobre o que prosperidade. Seja bem-vinda, Vanessa. Eu já começo a entender que eu estou criando um clã aqui, né? Estou criando um clã, porque temos figurinhas aí repetidas comigo, fico muito feliz, que bom. Então, minhas deusas, vamos falar sobre o que é essa prosperidade e esse caos, né? É importante vocês entenderem que toda mulher ela vai ter em algum momento da vida a experiência do caos. Então, o caos ele é comum ao nosso processo de nos tornarmos a nossa melhor versão, de acessarmos a deusa que nós somos.
Ele é comum. Ele não é natural, tá, meus amores? Então tem diferença. O que é natural? É aquilo que vem da natureza, aquilo que é orgânico, aquilo que é extremamente fluido, digamos assim, tá? O comum é aquilo que a gente vê muitas pessoas vivendo em vários momentos do tempo, né, da história e tudo mais. Então, o caos, ele é muito comum, não quer dizer que ele seja natural. Por que ele é comum? Porque quanto mais a gente vai agregando papéis, funções, executando coisas na nossa vida, mais a gente vai tendo que aprender, tendo que ter a funcionalidade de lidar com tudo isso, tá? Ana Paula, seja muito bem-vinda. Então, o caos ele se torna comum por quê? Porque se antes eu me tornava mãe e eu tinha uma rede de apoio da comunidade, de uma família grande, né? Era muito mais simples ou até mesmo mais fácil passar por alguns perrengues da maternidade. Que quando eu sou mãe solo ou quando eu tenho uma rede de apoio muito pequena, eu enfrento, tá? Eu enfrento. Então, a partir do momento em que a gente vai tendo experiências diferentes, em que a gente vai vivendo de uma maneira socialmente diferente, o caos é que vai se tornando comum para todo mundo, tá? Vai se tornando comum para todo mundo. Outra questão quando eu tenho um nível de exigência, deixa eu voltar um pouquinho. Vamos olhar para o lado profissional, por exemplo, né? Quando eu tenho um profissional que não era da era digital, como a gente é hoje, olha só que beleza, né? Nós estamos na era digital. Há um tempo atrás, a gente não ia ter essa oportunidade de estarmos juntas, conectadas, falando sobre a nossa prosperidade, falando sobre as nossas questões, como mudar a nossa vida, se não por meio de um espaço físico, de uma sala, né, de encontrar aquelas pessoas que estão dispostas a falar sobre tudo isso. Então, a tecnologia, tá? Eu quero falar tecnologia, tudo aquilo que vem trazer facilidade para a nossa vida, a tecnologia nos traz isso. Ao mesmo tempo que ela nos exige uma adaptação diferente. Então, o profissional que vivia, né, a mulher profissional que vivia na era não digital, ela tinha um nível de preocupação, ela tinha um nível de entendimento, ela tinha uma responsabilidade na sua entrega. Hoje, quando a gente está falando de mulheres, né, de pessoas conectadas, então, por exemplo, nós temos aqui gente que está em Xanxerê, gente que está em Chapecó, gente que está em Florianópolis, né? Não sei da onde a Ana e a Eduarda são. Se puderem falar ali no chat, vou amar, adorar saber. Mas a gente pode ir para Belo Horizonte, a gente pode ir para Minas Gerais, a gente vai para tudo quanto é lugar, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que nessa perspectiva, nós vamos sendo cada vez mais, Caivi, Santa Catarina, mas também dificilmente estaria à disposição para uma aula agora e logo voltaria a trabalhar, por exemplo, né? Então, sim, agora me conectei o nome à pessoa, nessa foto ali tá diferente. Que bom, Deusa, seja bem-vinda. Então, vai tendo um nível de exigência diferente que vai tornando comum o caos. Comum, não natural, não saudável, tá? E ok, o que acontece? Estou no perrengue com os filhos para a escola, mas o ouvido conectado. Amada, seja bem-vinda. Acolho o seu momento, tá? A aula foi transferida para o meio-dia porque eu estava no perrengue com o filho mais cedo, amada. Tá tudo certo. Então, minhas deusas, o caos ele se tornou comum. Isso não quer dizer que ele é saudável. Ótimo. Thailisa, então, se eu estou tendo uma maternidade com menos rede de apoio hoje em dia,
se eu tenho que ser uma profissional multifacetada, multitarefas, com múltiplas possibilidades, com entendimento de muitas coisas ao mesmo tempo, porque a interconectividade que as redes sociais, que a internet nos traz, é isso. A gente tem acesso a muita coisa, o que é incrível, e ao mesmo tempo podemos nos sentir sobrecarregadas, sufocadas a tudo isso, tá? Perfeito. Então, eu tenho acesso a muitas informações, eu tenho muitas experiências acontecendo ao mesmo tempo, né? Também a vida profissional, ela tem uma exigência, ela tem uma cobrança, ela tem como é que a gente fala, assim, uma batida, né? Então, é um ritmo que não é necessariamente um ritmo natural, tá? Na maternidade, eu tenho obrigações, responsabilidades e cada vez menos ajuda ou menos contribuição, ok? E eu também tenho meu papel como esposa, como parceira, né? Como alguém que está dividindo a vida com outra pessoa. E o que que acontece? Cada vez mais nós vamos entendendo, enquanto femininas, enquanto mulheres, tá? Que nós precisamos dar conta disso tudo. Cada vez mais a gente vai recebendo uma enxurrada de informações que vai nos categorizando como deveríamos ser assim ou assado. Ai, a mulher de valor, ela tem que tal coisa, né? Ai, a mulher, ela tem atividade física, ela tem que ler, ela tem... Esses dias a Amanda, minha social media, né? Fez um post lá falando sobre mim, eu falei, mulher, eu vou ter que ser tudo isso que você disse que eu sou. Porque eu sou tudo isso, mas não o tempo todo, né? Então, por exemplo, eu faço yoga, eu faço academia, tenho meus momentos de lazer com as minhas amigas, tenho os momentos com o meu filho, tenho os momentos com o meu marido, tenho os momentos com a minha família. Eu vivo tudo isso, mas não é o tempo todo, amadas. Não é o tempo todo e não é o tempo todo como eu gostaria, tá? Então, essas exigências que nós vamos recebendo como mulheres vai fazendo a gente acreditar que nós temos que ser e viver sempre de um modo a atender a necessidade alheia. E às vezes não é nem consciente, né, minhas amadas? Então é mais ou menos assim, eu entro lá na rede social e eu vejo a Thailisa. A Thailisa saiu com o marido dela, a Thailisa está cuidando do filho dela, a Thailisa está trabalhando, a Thailisa agora foi na academia, agora a Thailisa fez o yoga dela, agora a Thailisa vai postar que ela tá rica milionária. Tá ouvindo o pessoal aí de cima? Obrigada. E, e eu entendo que esse é o padrão do que tem que ser. E se eu tô longe disso, eu tenho algum problema? Eu tô errada? Eu tô inadequada? Na mesma medida, na mesma moeda, eu posso olhar para essa mulher, né, que eu acabei de descrever, para essa Thailisa, por exemplo, né, me pegando como exemplo, e dizer se é possível para ela, porque existe um possível para mim. Qual é o meu possível? Qual é o meu ideal? O que é aquilo que eu desejo? O que é aquilo que eu idealizo? Então, eu posso pegar esse modelo como uma inspiração, ou eu posso pegar esse modelo como um padrão. Se eu pego como um padrão, vai vir a autocobrança, a autocrítica, a insuficiência, o estou errado, o que eu estou fazendo de errado? Quantas vezes, mulher, você se perguntou isso? O que eu estou fazendo de errado? Né? Tenho certeza que em algum momento você se perguntou isso. Por quê? Porque você não está buscando a inspiração, você está buscando o modelo, o padrão, tá? Então, o que é importante? Que sim, existem padrões, ou melhor, existem modelos que a gente pode seguir, mas esses modelos, né, essas inspirações, elas vão ter que sempre passar por aquilo que faz sentido para mim. Então, percebe como é fácil a gente entrar no caos, que é esse lugar comum?
Porque tem muitas pessoas te dizendo como deve ser, de que jeito deve ser, e poucas vezes você reconhecendo em você como você gostaria. Para que você gostaria? De que jeito você gostaria? Então, o primeiro passo para você entrar no fluxo da prosperidade e sair do caos é você olhar para a tua vida e entender o que tem aqui na minha vida que não tá legal e que eu quero mudar e melhorar. Será que no meu relacionamento com o meu parceiro eu tô tão preocupada em entregar alguma coisa, em ser a mulher XYZW, que eu não consigo ser eu mesma, que eu não consigo me entregar por inteiro? Porque a mulher que se entrega por inteiro para o seu parceiro, meus amores, é a mulher que se entrega nua. Nua em que sentido? Não é só no corpo, é na alma, é na mente, é no espírito, é no coração. Então, um dos grandes desafios da mulher no seu relacionamento é se entregar de maneira nua, é mostrar tudo aquilo que ela é. Só que muitas vezes ela está distante do que ela é. Como é que ela vai mostrar para outra? Então, o primeiro passo para você sair do caos é você reconhecer qual parte da tua vida ou qual partes da tua vida não estão fazendo sentido ou não estão leves ou não estão fluindo por você, para você, buscando uma inspiração. Nossa, a Thaisa me inspira, a Thaís me inspira, a Amanda me inspira, mas não buscando isso como um padrão. Então, quando eu olho para a minha vida, eu paro e digo assim, aonde que eu acredito que eu posso mudar e melhorar? Então, o primeiro passo para sair do caos, entrar na prosperidade, é reconhecer aquilo que você quer fazer, viver, experienciar de maneira diferente. Sem ter essa clareza, tudo vai parecer ruim. Tudo vai parecer um caos. O relacionamento inteiro vai parecer ruim. E não, meus amores, tem coisas boas e tem coisas a melhorar. A maternidade inteira vai parecer ruim. Não, meus amores, tem coisas boas na maternidade, tem coisas a melhorar. A vida profissional vai parecer inteira uma. Então você não consegue reconhecer aquilo que funciona, aquilo que flui. Tá? Então, primeiro é você reconhecer isso. E aí, saber que você pode e deve pedir ajuda. Você pode e deve pedir ajuda, é um direito seu. Porque a mulher, né? Eu até coloquei lá nos grupos, a mulher que aprendeu a fazer tudo sozinha, ela vê um desafio, uma dificuldade, um perrengue, e ela diz assim: vou fazer isso. Ela está tão acostumada a lidar com problemas que ela está o tempo todo em sistema de alerta, o tempo todo ansiosa, o tempo todo pensando em soluções, o tempo todo pensando em problemas. E ela vive esse fluxo desde que ela se conhece por gente. Desde que ela se conhece por gente. Porque é muito provável que quando você era criança, você era muito valorizada, você se sentia vista, amada, quando você se virava sozinha. Não quando você chorava, pedia, dependia. Então, você entendeu o quê? Que eu tenho que me virar sozinha, que eu tenho que fazer as coisas. E assim, sem pensar, sem sentir, sem reclamar, só vai, só entra no fluxo. Só que imagina que isso é como se fosse uma carga. Então, você está carregando essa carga o tempo todo, você está carregando essa carga. E chega uma hora dessa carga que ela se torna insuportável. Então, é como se fosse um peso lá quando você era criança, era pequeno, aí veio outros e outros, adolescência, a vida adulta, e você foi carregando, não, eu sou forte, eu dou conta, não, eu sou forte, eu dou conta. Só que chega uma hora, meus amores, que se torna extremamente pesado. E dar um único passo vai ser difícil. Aí vocês assim, mas gente, eu sempre dei conta, eu sempre me virei, por que agora eu não consigo?
que você foi carregando tanto peso, que você tá lá no meio dos escombros e não consegue perceber. Olha que loucura. Então, saber que você pode e deve pedir ajuda é importantíssimo. Mas, Thailisa, para quem é que eu devo pedir ajuda? Como pedir ajuda? Comece pelas suas inspirações. O que essas pessoas fazem para estarem onde elas estão? O que elas buscam para estar onde elas estão? Então, além de você saber que você pode pedir ajuda, é aceitar ser ajudada. Porque isso é uma das coisas mais difíceis para a mulher que aprendeu a se virar sozinha. É aceitar que ela pode ser ajudada. Que ao ser ajudada, ela não está assinando um atestado de fraqueza, ela não está assinando um atestado de incapacidade. Não. Porque aí é que está, meus amores. Essa mulher aprendeu a olhar o tempo todo para fora, para o outro, a se doar, a se entregar. E na hora de receber, é um lugar desconhecido. Eu vou falar outra palavra. Na hora de receber, é um lugar desconhecido. E é tão louco isso que precisa se provar que você sabe. E eu tô falando isso, gente, com, assim, ó, conhecimento de causa. Vou até respirar. Quantas vezes eu cheguei para minhas terapeutas, mostrando para elas, tentando provar que eu já sabia o que fazer diante de um problema meu. Com uma dificuldade imensa de receber. Dificuldade imensa de receber cuidado, apoio, porque eu não me sentia merecedora de ser vista, de ser amada, de ser cuidada, de ser frágil, de ser vulnerável. Então, hoje eu escuto muito as mulheres pedindo ajuda e desistindo. Pedindo ajuda, dizendo assim, ó, me esforcei demais para vir pedir ajuda. Ou me esforcei demais para não vir pedir ajuda. Porque a sensação que lhe dá é que ela está assinando um atestado de incapacidade, um atestado de fraqueza. E a grande questão é, se você soubesse como mudar, sair do caos, tirar esses pesos da sua vida, saber como administrar todos os seus papéis, você já teria feito, meu amor. Porque você não é boba, você não é pequena, você não é inferior, você já teria feito. Se você não fez, é porque você não sabe o caminho, ou porque você tentou e não conseguiu da maneira que você gostaria, ou porque está tão doloroso que você não sabe nem como dar o próximo passo. Então, não é. Aí é que tá, olha como é louco isso. Quando essa mulher aceita ser ajudada, aceita pedir ajuda, não é porque ela foi incompetente ou incapaz. É porque ela fez tudo o que ela podia fazer. E agora ela precisa de uma nova forma de entender e fazer as coisas. Então, é justamente quando ela aceita que ela precisa de ajuda que ela mostra o quanto ela foi dedicada a sair desse lugar. Porque, olha só, o que eu costumo comentar, né? Que eu aprendi sendo bombeira voluntária, bombeira comunitária. Quando a gente chega numa situação, né, num acidente, numa cena de acidente, como a gente diz, vai ter no mínimo dois tipos de pessoas. Aquela que está quieta e aquela que está gritando. Aquela que está imóvel, né, que pouco se mexe ou que não tem sinais vitais tão aparentes. E aquela que está lá gritando, berrando, esperneando, tentando sair daquele espaço, pedindo por ajuda. Quem que o socorrista tem que atender primeiro? Aquela que está quieta. Oi, Flávia, seja bem-vinda, querida. Que bom ter você aqui. Então, quem que o socorrista tem que atender primeiro? Aquela que está quieta. Porque a pessoa que está quieta é a que está em maior sofrimento.
E eu tenho certeza que vocês fazem isso na vida de vocês. Que vocês acabam sempre atendendo quem está gritando. Horas é a mãe, horas é o marido, horas é o filho, horas é a amiga, horas é a funcionária. E aquele que está mais quieto, vocês vão deixando. E muitas vezes você é a mais quieta. Você que menos demanda. Você que menos pede. Porque você é a que mais tem medo de receber. É a que mais tem medo de receber. Então, meus amores, você precisa saber que você pode pedir ajuda, que é importante pedir ajuda. Para quem? Para quem te inspira, para você se sentir inspirada e não programada, né? Ah, o modelo ideal é assim. Não, tem que ser construído o teu modelo. Depois, é aceitar ser ajudada, é reconhecer que isso não é sinônimo de fraqueza, isso não é atestado de incompetência ou incapacidade. Pelo contrário, você fez tudo aquilo que você podia, dava conta, estava ao teu alcance, na tua capacidade. E agora você renova, você puxa o ar, você toma fôlego diante de uma nova possibilidade. E aí é que a gente vai começar a entender assim. Né? Então, eu preciso de ajuda. Para quê? Olha para a tua vida. Olha para a tua vida. Pare e observa. Teu redor, o teu entorno. Você está caminhando, mesmo que seja um passinho por vez, meu amor. Mesmo que seja um passinho por vez, para os teus sonhos e para os teus desejos. Ou você está dando voltas nos problemas que você tem na tua vida. Aí eu tenho problema com o marido. Então passa 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, uma semana, de repente vem aquele problema de novo. E ele, quando vem de novo, né? Ele não vem suave. Então, observem isso. Toda vez que vocês estão diante de um problema, ele não vem suave, ele vem numa paulada, ele vem numa força. Porque cada vez mais ele vai ficando maior. E você menor, meus amores. Então, é reconhecer para onde que está a tua vida. A tua vida, ela está focada para os sonhos e desejos ou ela está focada para os problemas? Tu sabe quem tu é na tua própria vida? Vamos voltar antes, né? Tu sabe quem tu é na tua própria vida? Quais são os teus papéis? Quais são as tuas demandas? Quais são as suas necessidades? Você sabe em qual desses papéis que você vive, hoje você encontra a maior dificuldade, o maior desafio? Então, por exemplo, em todos os meus papéis que eu comentei, né? Eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou empresária, eu sou terapeuta, eu sou dona de casa, eu sou filha, eu sou amiga. E em cada um desses papéis eu tenho mais um monte de coisa, tá? Um monte de coisa, ok? Qual hoje é o meu lugar de desafio? É a maternidade. Eu tenho um filho que está fazendo 5 anos e está ali desenvolvendo uma personalidade. E está com muita clareza do que ele quer e do que ele não quer. E como é que administra isso? Como é que eu administro ele comigo? Como é que eu ajudo ele a se administrar com o pai dele? Como é que eu ajudo o pai dele a administrar ele? Como é que nós três se administramos? Eita! Então, hoje, meu desafio é a maternidade. É entender como acolher, reconhecer, incentivar essa criança que está tomando uma personalidade. Meu outro desafio é a minha vida empresarial. Eu não aprendi a ser empresária, meus amores. Eu mal apenas aprendi como é que é ser psicóloga lá na faculdade. E fui fortalecendo essa experiência nos meus atendimentos. Agora, ter que lidar com os impostos, com as tecnologias, como compra isso, vende aquilo, faz aquilo, como é que administra? É um desafio. Então, quando você tem clareza dos teus papéis, quem você é hoje para as relações que você tem? Como eu sei quais são os meus papéis, Thaisa? Quem você é hoje para as relações que você tem? Quem eu sou hoje para Alex? Esposa, mãe do filho dele.
Sócia, amante, amiga. Quem eu sou para Valentim? Mãe, cuidadora, orientadora, provedora. Quem eu sou para Thaís? A depender do horário, eu sou a gestora, eu sou amiga. Então, quando eu olho para as relações que eu tenho, eu vou identificando quais são os meus papéis e eu vou identificando quais são as minhas responsabilidades. Porque aí é que começa o caos na relação dos papéis. Se eu sou esposa para o Alex, eu não tenho que ser mãe para o Alex, eu tenho que ser mãe para o Valentim. Só que se eu chego e fico falando para o meu marido o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, porque isso é o certo, porque isso é o ideal, porque como que ele não vê que é isso, eu me torno quem nessa história? Mãe. Eu me torno mãe. E não é o meu lugar de mãe do meu marido. Como não deve ser o meu lugar de mãe dos meus pais. Como eu também não tenho que colocar os meus filhos, né, o meu filho no lugar de meu parceiro. Então, existem muitas mulheres que por carência colocam os filhos no lugar dos parceiros. Quer ver um exemplo básico? Aquela mulher que dorme com o filho e o marido dorme em outra cama, no sofá. Comum, comum. Quer dizer que é natural? Não, tá? Então, reconhecer os seus papéis e reconhecer para onde é que a tua vida está indo. Como que tu está lidando com a tua própria vida? Segundo movimento, né? Segundo não, a gente já está no terceiro, tá? É entender quais são os impedimentos que você tem hoje para ocupar o seu lugar em cada um desses papéis. O que te impede hoje? Tá? Deixa eu respirar. Eu estou falando assim, bem. Queridas, estão todas bem? Todas me acompanhando? Falem aqui no chat se vocês conseguirem, como é que está tudo isso. Porque eu engato aqui as marchas, eu vou falando e não vou pedindo nada para ninguém. Eu sou faladeira, amadas. Mete marcha. Tu tá bem segura aí no carro, tá? E posso meter marcha, então? Eita, é com ou sem emoção, tá? Então, vamos lá. Quando a gente está falando quais são os impedimentos, o que te impede de ter essa vida que você está buscando, a gente está falando especificamente dessas sensações de incapacidade, de insuficiência, de expectativas não atendidas que geram a frustração, de eu tento, eu não consigo, de eu acho que eu preciso de ajuda, mas eu sei que eu posso me virar sozinha, eu sei que eu vou dar conta sozinha, tá? Eu passei por esse, eu sei que eu vou dar conta sozinha, amadas, muito forte início do ano. Eu tocava o meu negócio sozinha e vou dar conta sozinha, imagina. Sempre dei. Só que o meu negócio foi crescendo, ele foi dizendo assim: eu sou maior do que você acha. E daí eu tenho hoje uma assistente, eu tenho uma outra profissional que trabalha comigo, uma social media que cuida das minhas redes sociais, que me ajuda em N coisas. E eu achava que eu ia fazer tudo isso sozinha. 3 palminhas para mim. Então, é muito louco esse lugar de acreditar que tu vai dar conta sozinho. E a verdade é que tu deu até aqui. Daqui em diante, o peso ou o custo de dar conta sozinho é muito alto. E aí você tem que avaliar se você está disposta a pagar esse custo. Tá? Então, os impedimentos, os bloqueadores para você acessar a tua prosperidade, sair do caos, a gente só está falando do caos hoje, são essas sensações. Porque você, Thaís, eu me sinto hoje incapaz da minha vida profissional. Mas o sentimento de incapacidade, ele é como uma roupa que você veste. E não é como apenas o uniforme da vida profissional. Ele está sempre ali com você. Então, eu vou me sentir incapaz também na minha maternidade, eu vou me sentir incapaz também na minha vida 2, eu vou me sentir incapaz em todos os lugares.
Porque aqui o sentimento é como se fosse uma pele, não é nem uma roupa, né? É uma pele que gruda. Que gruda. Então, para mim ter acesso a isso, para mim entender isso, para mim mudar isso diante da minha realidade, eu preciso lidar com esses sentimentos. E a mulher que aprendeu a resolver problemas o tempo todo, ela não sabe sentir, ela sabe pensar, racionalizar. Faça o que diante disso? Ela não se permite sentir. Só que quando a gente não se permite sentir, o sentimento, ele não. Amadas, sentimento e sensação, vou até sentar melhor aqui na cadeira. Ele não é uma coisa que sai porque você não deu bola. É muito pelo contrário. Essa pelezinha gruda em você e fica ali. Fica ali, tipo, eu posso morrer aqui com você. Fica ali. E daí essa pele vai cada vez mais ficando dura, cada vez mais crescendo, cada vez mais vem chegando outros sentimentos. E você vai fazendo aquilo que a gente chama de couraça, uma couraça emocional. Então, quando você poderia chegar mais rápido no que você quer, você não chega. Por quê? Porque é difícil caminhar. Porque é muito comum você sentir dores, cansaço, exaustão, ficar doente, né? Doente. Ai, tô com gastroenterite. Ai, eu tô com gripe. Ai, eu tô com bursite. Ai, eu tô com sinusite. Ai, eu tô com cândida. O nosso corpo, ele não foi feito para ficar doente. O corpo humano é a máquina mais perfeita que existe, porque é uma máquina divina, meus amores. Divina, a natureza, ela é divina, ela não erra em absolutamente nada. Então, o que nos adoece são os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos não diluídos, não resolvidos, não sentidos e transmutados. E isso é a quarta coisa que impede você de acessar o fluxo da prosperidade. Porque o que pessoas prósperas sentem? Alegria, prazer, abundância, entusiasmo, alívio. É isso que pessoas prósperas sentem. Mas Elis, eu sinto isso. Ok, quantos por cento você sente disso comparado à sensação de culpa, incapacidade, insuficiência, frustração, mágoa? E é tão louco isso, porque eu recebo mulheres que elas têm muita culpa e elas nem sabem que isso é culpa. Olha o nível que a gente chega. Eu recebo mulheres extremamente culpadas, porque a culpa ela sempre vai te levar para o espaço de dívida. Eu me sinto em dívida. Então eu tenho que fazer algo aqui. E essas mulheres nem se dão conta disso. Elas estão endividadas emocionalmente, financeiramente, por culpa, e elas não se dão conta disso, elas nem sabem que isso é culpa. A culpa é a maior atrasadora, vamos dizer assim, a maior repelidora de prosperidade e abundância. Por isso que, se maternidade te leva para culpa, como a gente comprou e comeu com farinha, você não vai ser próspera na sua maternidade. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu vou falar um palavrão, vou me manter plena. Mentira. Mentira. E então, olha que bonito. Por que não nasce? Por que quando nasce um pai não nasce uma culpa? Quem já assistiu a aula da prosperidade feminina, acho que está na segunda, terceira aula, não tenho certeza. Lá diz que nós, mulheres, fomos tiradas da prosperidade. Então, se a culpa é anti-prosperidade, de quem que ela tem que ser, né, meus amores? Da mulher, da mãe, da Eva, da Madalena. Ela não pode ser de Adão. Ela não pode ser de Jesus.
não pode ser tio Zé. E eu não estou aqui fazendo uma crítica às religiões, eu estou aqui fazendo uma crítica às histórias que ouvimos. Tá? Se a culpa é um elemento anti-prosperidade e a culpa é feminina, quem é que não pode ser próspera? Mulheres. Tá? Então, os sentimentos e as sensações que te impedem, que te bloqueiam, são hoje os limitadores da sua prosperidade. Quer dizer, meus amores, que pessoas prósperas não sentem isso? Mentira. Sentimento todo mundo sente. Todo mundo sente raiva, todo mundo sente inveja, todo mundo sente medo, todo mundo sente vergonha, todo mundo sente tudo. Só que se eu estou alinhada, aí sim é o meu quinto elemento, que é os meus sonhos, os meus desejos, se eu estou alinhada ao fluxo da abundância e da prosperidade, esses sentimentos, essas sensações não têm força suficiente para me impedir. Eles vêm como pequenas ondas. Se eu tô, vamos lá, se eu não consigo pedir ajuda, se eu acho que eu tenho que fazer tudo sozinha, eu ainda estou na ação da criança que entendeu que ninguém sabe cuidar dela. Tá? Depois, se eu aceito ser ajudada, é porque eu reconheço que eu fiz o meu melhor. Eu cheguei até onde eu dava conta. E agora eu preciso me reabastecer, me fortalecer para seguir em frente. Depois, eu entendo que os meus sentimentos e as minhas sensações são minhas, são próprias, são naturais da minha condição de ser humana. E que não é fingindo, negligenciando que eles existem, que eles vão desaparecer como mágica. Ao contrário, é olhando, é aceitando, é transmutando, que eles se tornam força. Porque toda vez que eu passo por um sentimento ou uma sensação que foi forte, impactante, doloroso, eu me torno aí sim mais resiliente, mais capaz. Não é mais forte, é mais capaz. Eu me torno mais capaz. Eu adquiro consciência, conhecimento. Eu me torno capaz. Então eu lido com os impedimentos, sabendo que eles vão vir, mas que quando eu olho para eles e me torno soberana diante deles, eles ficam pequenos. Quando eu os ignoro, eles crescem e ficam maiores. Então, é se tornar soberana diante desses impedimentos. É saber que eles existem e que você, aí sim, é que tem o poder e o controle de administrar isso. Por quê? Porque tudo isso é para você estar direcionada para o fluxo da vida. O fluxo da vida é os teus sonhos e desejos, é o que você está buscando. E a mulher que está diante do caos, a mulher que aprendeu que ela tem que fazer tudo sozinha, ela vai se preocupar com o como. Linda, Thaisa, como é que eu faço isso? É a pergunta que eu mais escuto. Como é que eu faço isso? Tá, entendi. Bom, e como que eu faço agora? Não é como, meus amores, é o que. O que eu estou buscando? O que eu preciso? O que eu quero? O que? Porque o como, vocês têm um poder de ação, olha, 20, no máximo de 30%. O que vocês têm um poder de ação de 100%. O que eu quero da minha vida? O que eu quero como mãe? O que eu quero como profissional? O que eu quero como esposa? O que eu quero como mulher? O que eu quero como agente financeiro da minha própria vida? O que eu quero? Então, quando eu estou alinhada ao o que, a vida vai tomando os rumos para te dar o como. Porque o como não depende exclusivamente de você, o como depende de um emaranhado de pessoas, acontecimentos, situações, momentos. Então, nunca é o como, é sempre o que. Por isso que eu falo que vocês têm ação 30% no máximo do como. Que assim,
O que eu quero? Eu quero me tornar mais saudável. Como eu vou fazer isso? Vou comer melhor, vou fazer atividade física, vou dormir melhor, vou diminuir tal coisa, vou melhorar. Aí entra o teu como. Aí entra o teu como. Mas antes tem que vir o teu o quê. Então, quando você não está direcionada, então percebe que para você falar dos teus sonhos, dos teus desejos, daquilo que você quer, você primeiro tem que estar com o teu terreno limpo, meus amores. Como é que você vai plantar num terreno hoje sujo? Sem um mínimo de uma enxadinha para dar uma capinada? Não tem como. É impossível. Aliás, é possível, mas que tipo de colheita você vai ter? Que tipo de colheita você vai ter? Então, esses são os 5 passos para você sair do caos e entrar no fluxo da prosperidade. E aí eu te digo, como eu faço isso, Thailisa? Como? É a gente olhando quem você é hoje, quais são as suas necessidades, que papéis você precisa organizar, como você vai lidar com os sentimentos que te impedem, com as sensações que te impedem, e entrar no fluxo da prosperidade abundante. Olhar para os teus sonhos e para os teus desejos com clareza, com foco, com direcionamento. Só que eu não posso te entregar isso sem antes você saber que você precisa, ou deve, ou pode mudar e melhorar a tua vida. Sem antes você ter clareza de que você pode receber ajuda, que você pode pedir ajuda, porque é essa ajuda que vai fazer você ir para o outro nível da tua vida. Que você não é limitada, você quer ser ilimitada, e ao ser ilimitada, você vai buscar pessoas, inspirações, referências que vão te ajudar nesse processo. Do contrário, é patinar nos. Gente, Einstein já dizia: a mente que criou o problema não vai criar a solução. Quando eu estou mergulhada no problema, eu estou olhando para baixo. Ou pior, eu estou olhando para cima, esperando alguém me salvar. Eu estou aqui, ó, não, amanhã vai ser outro dia, Deus vai me ajudar. E eu não olho para os lados. Eu não olho para os lados para aquilo que precisa ser visto, aquilo que precisa ser resolvido. Eu não olho e não encontro um caminho para sair do caos. O caos é uma cena de guerra, meus amores. Então, se vejam nessa cena. Se tu tá olhando para ser um pedido de ajuda, vão te atropelar. Se tu tá olhando para baixo, dizendo que você não vai conseguir, é só dar uma empurradinha que caiu no chão. Foi, já era. É olhando para os lados que você vai encontrar as saídas, as soluções. E é por isso que eu digo para as minhas mentoradas, eu pego na tua mão e te ajudo. Então, se tu olha para o lado e tu me encontra, tu vai pegar na minha mão e dizer, agora vamos, amada. Se tu tá esperando alguém te salvar lá de cima, não tem como, porque eu não tô lá em cima, eu tô do teu lado. Só que eu já saí desse lugar, então eu sei como é que sai, como é que entra. Quando você olha para o lado, você diz assim, cara, eu posso, devo pedir ajuda. É olhando para os lados, é me fortalecendo com quem está perto de mim, que eu saio disso. Não é olhando para cima esperando uma salvação, não é olhando para baixo dizendo que eu não dou conta, é olhando para o lado. É aí que a gente muda. É aí que as coisas acontecem. Então, eu só posso ajudar quem pediu ajuda. Eu só posso ajudar quem está lá, quietinha. Que eu chego do ladinho e digo, posso te ajudar? Ah, isso também se estende aos nossos relacionamentos. Que mania, santa mania, abençoada mania de ajudar quem não pediu ajuda. De lá falar para o parceiro, para a parceira que tem que ser assim, que tem que ser assado, se ela não pediu. Que mania. Porque, né? Se o outro não precisa de ajuda, adivinha só. Eu vou ter que olhar para mim, né? Então, às vezes é bom ter um parceiro, um filho, um sócio, um cliente, seja que for, com problema. Porque daí assim eu tô sempre distraída. Mas não vamos entrar nesse mérito, né? Senão vai ser bug demais para uma quinta-feira. Meio-dia, por favor.
Deusas, a entrega hoje da nossa prosperidade feminina é essa, tá? Como que eu saio do caos, Thailisa? É só mandar uma mensagem lá no grupo de WhatsApp, lá no meu direct, enfim. Se você está assistindo a gravação via YouTube, é só deixar um oizinho aqui nos comentários. Tem todos os canais de conexão, de contato comigo, para saber como é que você encontra o teu fluxo da prosperidade. Do contrário, meus amores, vai ser mais difícil. Tem como sair? Tem, mas vai ser mais difícil. Eu gosto da facilidade, alegria e glória, como já diria Axis. Como já diria Axis. Minhas amadas que estão aqui, dúvidas, querem abrir o áudio, querem trocar uma ideia, me falem. Vou ouvi-las. Estou à disposição. Vou aqui, ó, parar a